Olá, seja muito bem-vindo a mais esse curso da Escola EFIA. Eu sou a professora Juliana, eu sou engenheira geotécnica e hoje o nosso curso é sobre ensaios triaxiais em rejeitos de minério de ferro. A nossa unidade 1, então, a gente vai abordar conceitos gerais e os parâmetros do estado crítico e como calculá-los para um rejeito. Então, os assuntos dessa videoaula, vamos ter uma contextualização inicial e uma importância, para reconhecer a importância desses ensaios triaxiais no rejeito de mineração. Eu vou fazer um resumo breve do ensaio triaxial, vou falar sobre os tipos de amostragem e moldagem dos corpos de prova específicos de rejeito, vou explicar sobre a teoria do estado crítico e explicar também como calcular os parâmetros do estado crítico. E vamos fechar essa aula com todas as conclusões que a gente tiver ao longo do curso. Então, como contexto inicial, todos aqui, todo mundo lembra do acidente de 2019. Essa imagem aqui é o acidente no momento que a barragem de Brumadinho, lá do córrego do Feijão, ela se rompeu por liquefação. Antes de 2019, tivemos, infelizmente, a ruptura, da barragem de Mariana, barragem do Fundão, que também foi por liquefação. Então, depois desses dois grandes acidentes, assim, um dos maiores acidentes, do mundo relacionados à barragem de rejeito, o Brasil, fomentou muito a pesquisa, o desenvolvimento da teoria relacionada ao comportamento do rejeito. E por isso que um geotécnico, que está trabalhando na área, ele precisa entender como é o comportamento do rejeito, e uma das formas dele fazer isso é através dos ensaios triaxiais. E aí, só para a gente relembrar aqui de onde que vem o rejeito, o que é o rejeito. Então, a gente tem esse esquema que mostra a usina de concentração de uma mineradora, por exemplo. Então, depois que ela faz toda a escavação, a extração, a abertura de cavas, ela leva para dentro dessa usina o minério. E aí ela beneficia o minério. A partir desse beneficiamento, ela gera o minério bruto mesmo, que seria, por exemplo, o ferro concentrado. E o que sobra do beneficiamento, que seria o lixo da mineração, é o que a gente chama de rejeito, que é justamente, vamos dizer assim, as partículas de solo que não possuíam minério. Então, esse rejeito é depositado comumente em barragens de rejeito. Ali em cima, a gente tem outro caminho que pode seguir, dentro de uma mineradora, que quando eles fazem aquelas primeiras escavações na parte que não tem o minério, vamos dizer assim, são gerados os estéreis. Então, a gente tem as pilhas de estéreo. Então, a gente tem esses dois caminhos. O material que não tem nada de minério é o estéreo, então a gente coloca em pilha. E o material que é beneficiado na usina, que já tem o minério, a gente chama de rejeito e leva para as barragens de rejeito. E aí, a gente pode separar os rejeitos em dois tipos, assim, basicamente. Os rejeitos granulares, que vão ter a granulometria muito próxima de areias e de silt. E os rejeitos finos, que vão ter granulometria de argila. E aí, as barragens de rejeito, já fazendo assim, uma revisão aí de barragens de rejeito, normalmente na praia da barragem, que é aquela região do reservatório mais próxima do maciço, do aterro da estrutura, ali vai estar mais concentrados os rejeitos arenosos, rejeitos granulares. E mais profundo do reservatório, os rejeitos finos. Há mineradoras ainda que separam, faz um reservatório só de fino, um reservatório só de rejeitos granulares. E aí, em relação às características gerais desse rejeito, o processo que é utilizado para jogar esse rejeito lá dentro da barragem, para dispor esse rejeito, normalmente é a disposição hidráulica. Então, são rejeitodutos, que são dutos mesmo, que levam a esse rejeito misturado com água. Então, a gente fala que é a polpa, que é uma forma mais rápida e mais barata para transportar esse rejeito para o reservatório. E esse rejeito é lançado, pode ser lançado a partir da crista, pode ser lançado a partir do fundo do reservatório. Isso vai depender de cada plano de disposição de cada barragem. Mas o fato é que esse rejeito ele chega saturado dentro do reservatório
E a forma que ele é lançado produz um material com um elevado índice de vazios, então é um material muito fofo. E aí, como eu disse anteriormente, o rejeito arenoso ele tem granulometria de silt areia fina. Então, essas três características que eu acabei de falar aqui, que seria material saturado, material fofo e silt areia, são três características importantes e indispensáveis para que o fenômeno de liquefação ocorra. Na unidade 2 do curso, a gente vai falar só de liquefação, mas para você já entender que a forma com que o material é produzido, né, o rejeito é produzido, e a forma como ele é lançado, são maneiras que já tornam ele um material mais perigoso, que a gente tem que ter cuidado. Então, aqui tem duas imagens que mostram a disposição, então seriam os rejeitodutos lançando diretamente na praia dos reservatórios. E aí a gente pode começar a pensar na importância, então, né, de tudo isso que eu já falei. Primeiro que o ensaio trexial é um dos mais utilizados na engenharia geotécnica, porque ele é um ensaio muito completo, né? Dentre os ensaios de laboratório, é um dos que tem mais as condições de contorno definidas, é os que a gente consegue controlar melhor tensão, deformação. Então, é um ensaio por si só importante para qualquer análise geotécnica. E a partir dos ensaios drenados e não drenados, a gente pode, então, obter os parâmetros do estado crítico do rejeito. E eu estou falando de estado crítico porque, ao longo dos últimos anos, a abordagem do estado crítico é a que tem se mostrado a melhor para entender o comportamento dos rejeitos. A nossa abordagem clássica de teoria de Mohr-Coulomb, né, envoltória de resistência, ela é satisfatória, mas como já existe a do estado crítico que nos dá uma percepção de deformações, a do estado crítico é a que melhor está sendo utilizada no momento. E aí eu coloquei aqui embaixo que é o seguinte, um passo a mais, né, no desenvolvimento da teoria de rejeitos são modelos constitutivos, vamos dizer assim, de tensão e deformação, mas um dos mais famosos é o Norsend. Então, a partir dos ensaios drenados e não drenados, a gente consegue ter os parâmetros desses modelos constitutivos mais avançados. E, além disso, o ensaio em si, por mais que ele nos dá esses parâmetros, que são números, né, ele permite a gente entender bem o comportamento do material durante um carregamento, seja drenado ou não drenado. E é a partir desse comportamento que a gente vai entender se o material ele é suscetível ou não suscetível ao fenômeno de liquefação, por exemplo. Então, os objetivos dessa aula é reconhecer a importância do ensaio. Então, até aqui, eu acredito que você já tenha visto, né, como é importante fazer os ensaios trexiais em rejeitos. A gente vai analisar e interpretar um ensaio trexial que eu trouxe de modelo para você ver e vamos determinar os parâmetros, então, do estado crítico para esse ensaio. A situação prática, como eu acabei de dizer, a gente vai trabalhar em cima de um modelo, de um boletim de ensaio real, de um rejeito do quadrilátero ferrífero. Nesse ensaio foram realizados ensaios trexiais em 3 CPs diferentes. Então, a partir desses 3 corpos de prova, a gente vai determinar os parâmetros. E o que você precisa saber antes de dar prosseguimento nessa aula, né? Ter lido o nosso roteirinho de aula, que lá eu já dou uns spoilers, umas dicas do que você tem que lembrar para você vir fazer essa aula. E aí, uma dica pessoal, assim, que a gente tem aqui na plataforma o curso de análise e interpretação de ensaios trexiais. Inclusive, fui eu mesma que dei esse curso. Nesse curso, eu tento mostrar ali todos os detalhes, todo o passo a passo de como é feito o ensaio, como interpretar o ensaio, os problemas, os desafios de fazer o ensaio. Então, nesse curso em si, você vai entender como interpretar o ensaio. Aqui, a gente vai interpretar voltado para o rejeito. Então, para a gente só dar uma relembrada, né, em ensaios trexiais, aqui eu trouxe um fluxo de ensaios de laboratório de forma geral, independente do ensaio, mas basicamente a gente segue ali a coleta de amostras de campo, que pode ser coleta de amostras deformadas ou indeformadas. Depois a gente leva essa amostra para o laboratório, então a gente molda um corpo de prova, ou talha um corpo de prova e faz ensaio trexial, cisalhamento, adensamento, o que for. Depois a gente pega os ensaios, interpreta os ensaios, vê o comportamento, as curvas de tensão e deformação, determina os parâmetros e só aí a gente vai aplicar esses valores nas nossas análises geotécnicas, seja análise de estabilidade, análise de tensão e deformação, análise de fluxo.
Então, seria esse o fluxo padrão, né? Em relação ao ensaio triaxial, como eu já disse, ele é um dos ensaios mais utilizados e hoje em dia é um dos mais confiáveis e versáteis ensaios. Isso porque a gente consegue controlar tensão horizontal, tensão vertical, deformação horizontal, deformação vertical, poro-pressão. E aí, hoje em dia, já tem máquinas que fazem diversos caminhos de tensões. Então, a gente consegue fazer diversas situações de campo dentro do ensaio triaxial. E o resumo do ensaio, basicamente, é só para relembrar. O ensaio triaxial, como eu falo muito no curso, nesse outro curso, não é bem triaxial, porque a gente sempre tem as tensões horizontais iguais, mas a gente aceita, né, que é o ensaio triaxial comumente utilizado, mas basicamente é um corpo de prova cilíndrico, que a gente tem uma membrana para impermeabilizar ele em relação à água ou ao ar comprimido, que tem ali dentro da câmara cilíndrica, da câmara triaxial. A gente então tem as tensões axiais, a tensão axial aplicada pelo pistão ou as tensões radiais aplicadas pela água. Normalmente, o ensaio mais utilizado é o de compressão axial. Então, a gente sai de um estado de tensão hidrostático e começa a aplicar uma tensão no pistão, então uma força vertical que aplica uma tensão axial, até que esse corpo de prova rompa. Depois que ele rompe, a gente pode continuar o ensaio até um determinado nível de deformações, que vai ser definido pelo projetista, e aí a gente calcula os parâmetros. Então, esse é um resumo bem rápido, assim, do ensaio triaxial. A gente tem os ensaios triaxiais podendo ser classificados em diversas características. A gente pode ter ensaio saturado ou não saturado, pode ter ensaio com adensamento hidrostático ou anisotrópico, pode ter ensaio que o carregamento vai ser drenado ou não drenado, e a gente pode ter ensaio de compressão ou de extensão. Então, a gente tem mais ou menos aí esses 8 tipos de classificação de ensaios, e aí a gente pode fazer várias combinações para ter diversos tipos de solicitação relativo às solicitações de campo. E o mais utilizado é o de compressão triaxial com corpo de prova saturado e adensamento hidrostático. E aí a gente faz tanto o cisalhamento drenado quanto o cisalhamento não drenado. Os resultados típicos dos ensaios triaxiais são os resultados gráficos, que a gente vai ter as curvas de tensão-deformação e as curvas de poro-pressão por deformação, além dos caminhos ou trajetórias de tensão e a envoltória de resistência, que são gráficos. E também a gente tem os resultados numéricos, que são os parâmetros. E aí eu grifei ali, marquei de mais escuro, né, os parâmetros do estado crítico. Seria o M, o lambda e o gama, que é os que a gente vai calcular nessa aula. Em relação às etapas de ensaio, a gente tem a etapa de moldagem ou montagem, a etapa de saturação, adensamento e cisalhamento. Como eu disse, naquele curso só de ensaio, eu explico detalhadamente cada etapa. Em geral, todos os ensaios têm que seguir essas 4 etapas no mínimo. E a dificuldade principal nos ensaios relacionados a rejeito não é o cisalhamento, não é o adensamento, não é a saturação, é a moldagem. Isso porque a gente conseguir tirar amostras indeformadas é uma situação muito difícil e mais que isso, mesmo que a gente tire amostras deformadas, simular em laboratório a condição do material em campo é mais difícil ainda. Então, a gente tem essa dificuldade na hora de trabalhar com rejeito. E aí, quais são os tipos de amostras em geral que a gente usa nos rejeitos? Se a gente estiver falando de amostras indeformadas, fazendo um aspas aqui, porque a gente sabe que por mais que a amostra do Dennis ou Shelby são consideradas amostras indeformadas, a gente sabe que ainda assim existe uma perturbação da amostra ali dentro. E a gente não tem muito esse controle de quanto perturbou ou não para o rejeito, mas é comum tirar amostras de rejeito pelo Dennis ou pelo Shelby. Se a gente quiser saber as propriedades mais superficiais das camadas, a gente pode tirar o bloco indeformado. É um pouco difícil, o rejeito ali depende, ele tem que ter uma sucção ou um pouquinho de coesão, mas tem gente que consegue. Aí eu coloquei marcado ali que para pesquisas avançadas existem métodos de congelamento do rejeito. Então você aplica no campo um sistema para congelar aquela massa. E aí você leva aquela amostra congelada para o laboratório, então ela não vai se deformar, não vai perder estrutura, não vai perder umidade. E aí, em laboratório, você molda e depois você coloca na câmara triaxial, por exemplo.
E a alternativa bastante utilizada é a coleta de amostras deformadas. Então, você tira uma quantidade de material ali com um pá, coloca num saco, fecha a umidade, para não perder a umidade, e você vai reconstituir o corpo de prova em laboratório. E aí eu coloquei uns exemplos, a reconstituição, por exemplo, compactação estática. Então, você prepara, né, uma quantidade de material seco, determina um teor de umidade para moldagem, faz a compactação estática em um cilindro, depois você extrai o corpo de prova e faz o seu ensaio. Aqui também tem a compactação dinâmica. A compactação dinâmica é com um soquetezinho, você vai colocando camadas e vai fazendo os golpes para que você vai preenchendo determinado volume do cilindro com determinado volume de material. E aí você controla peso seco do material, umidade, volume, para determinado índice de vazio que você queira atingir no seu corpo de prova. Aqui também a gente tem esses 3 métodos que são sugeridos lá no livro do Bean Jeffries. Esse livro, para quem não sabe, ele é uma referência no estudo mesmo de liquefação, de rejeito, de solos arenosos como um todo. E aí lá, se a gente quiser, ele fala, né, se você quer corpos de provas mais fofos, você tem esses 3 métodos, que seria uma deposição úmida assim, de material, você vai colocando material úmido sem muita compactação dinâmica, vamos dizer assim, ou uma deposição seca, você faz com um funil, de forma que o material vai sendo depositado ali dentro de forma bem solta, e tem a sedimentação com água. É como se você moldasse o seu corpo de prova submerso em água, então você vai jogando com o funil o material seco, na hora que ele encontra a água, ele vai se depositando ali numa espécie de sedimentação. E aí eu separei o seguinte, se a gente quer simular o rejeito dentro do reservatório, a gente ou tenta tirar a amostra indeformada, ou com as amostras remoldadas a gente pode fazer compactação úmida, deposição seca, sedimentação úmida, essas aí que eu falei. Agora, se a gente quer simular o rejeito em pilhas de rejeito, e aí a gente já começa a olhar para as pilhas, que são um novo método, né? São, vamos dizer assim, o futuro, das alternativas frente à barragem de rejeito. Então, tem sido estudado, tem sido construído já aqui no Brasil, pilhas de rejeito, que nada mais é que pegar o rejeito que sai lá da usina e ao invés de lançar ele num reservatório, a gente vai tratar ele em termos de umidade e depois a gente vai compactá-lo numa pilha. Então, a gente tem um controle de compactação, a gente tem uma geometria mais definida. E aí, nos projetos de pilha, é comum a gente estudar em relação às compactações, aos graus de compactações possíveis para aquele rejeito. Então, a gente faz ensaios com diversos graus de compactação. Então, aqui que eu resumi um pouquinho, simular o rejeito em PDRs, né, que são as pilhas de rejeito. A gente costuma, então, usar graus de compactação, por exemplo, 92%, 95%, 98%. Isso porque são graus de compactação que, em campo, é factível de atingir. Normalmente, o projeto vai definir que tem que ser 98%, por exemplo. Mas você como projetista, você tem que saber como que o material se comporta se ele não atingir 98%, se ele atingir só 92%. Então, você tem que ter essa segurança para saber qual que é o comportamento do material, mesmo que ele não atinja o grau de compactação que você vai definir. E aí, o que tem sido feito muito é fazer os ensaios com corpos de provas compactados, tanto com eles saturados, quanto com eles não saturados. Isso porque uma das premissas das pilhas de rejeito é que o material não fique saturado. Então, a gente também é legal que a gente entenda o comportamento dele não saturado. E aí, você tem que procurar um laboratório que saiba fazer o ensaio trexial com corpos de prova não saturados. Então, no próximo bloco, a gente vai começar a olhar para a nossa situação prática. Vou mostrar para vocês o nosso boletim de exemplo e vamos começar a trabalhar nos resultados. Te espero lá!